E o pão? O que será que carrega a mágica da sua transformação? Agora vamos chamar o Sauro. Sauro, nosso chefe do Slow Food. Olá, boa noite a Olá, todos. querido. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Tati, pelo convite. Alguns de vocês já conheço, outros estou conhecendo. Eu sou italiano, faz 26 anos que moro no Brasil. A minha formação é cozinheiro, eu sou artesão da gastronomia italiana. Eu tive um restaurante Fricò por 22 anos. Sou artesão, faço panificação, faço embutido, salumeria, o que o pessoal no Brasil chama de charcutaria. E o pão é uma das minhas paixões. Então, aí eu sou professor de gastronomia italiana também. O pão é uma coisa maravilhosa, não é por acaso que ele é citado até na Bíblia, em várias religiões. Então, é uma coisa muito valiosa, muito poderosa. E aí eu tive esse prazer de receber esse convite. E no Brasil, há 26 anos, como falei, eu fiz muita coisa, teve muita experiência. Representei o Brasil lá fora em concursos internacionais, conheci muita gente, tive o prazer de visitar a Corin, lá na base, na sede, vi as galinhas soltas, vi todo o trabalho que eles fazem, até eu era fornecedor deles do nosso pão. E é muito bom estar aqui. Parabéns pela iniciativa, porque é muito importante explicar as coisas. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde a quantidade de informações é gigantesca, mas não sempre todas as informações são atendíveis. Muitas vezes as informações são criadas para direcionar, são criadas para, como o pessoal fala, fazer a cabeça. Então, é muito importante que as pessoas tenham consciência do próprio conhecimento e não parem na primeira linha das coisas, mas se aprofundem mais. Perfeito? Perfeito, muito bom. Nossa, estou aqui entusiasmada, feliz, emocionada com essa mesa. Que bom que a gente está aqui, todo mundo junto, né? Com a mesma agenda, todo mundo, né? Quer fazer o bem. É isso aí. Muito Agora é com bem. você. Perfeito. Vamos lá falar, aprofundar aí sobre o nosso pão de cada dia, né? Tão sagrado. Muito bem. Como você falou, o pão é um ingrediente sagrado e realmente ele é. A maioria das culturas e das civilizações tem o pão como um dos ingredientes basilares da alimentação. E é um ingrediente milenar que nasce quando o homem aprende a amansar o trigo, porque o pão é feito principalmente com trigo. Podemos fazer pão sem trigo? Podemos, mas vai ser mais difícil porque o trigo tem um ingrediente fundamental, que é o glúten, que é a malha glutínica. Então, para fazer um bom pão, a gente precisa primeiro de conhecimento e um pouco de tempo e planejamento. A princípio, o pão pode ser feito com somente 3 ingredientes: farinha de trigo, água e fermento. Inclusive, em alguns lugares onde o pão se faz há milhares de anos, é possível fazer o pão somente com 2 ingredientes: água e farinha. Porque o fermento é tão presente no ambiente que, na realidade, a gente não precisa nem acrescentar o fermento. O fermento, a partir do momento que nós misturamos água e farinha, ele já entra sozinho. Então, o que é o fermento, antes de mais nada? O fermento, ele tem vários tipos de fermento, mas antes de falar dos tipos, o que faz o fermento? O fermento consome os açúcares naturais que estão dentro da farinha e, ao consumir esses açúcares naturais, ele produz gás carbônico. Se nós teremos montado a malha glutínica, o gás carbônico será capturado por essa malha que formará bolhas. E essas bolhas não são nada mais que a expansão que o pão faz quando fermenta e na fase e quando entra no forno
e cozinha. Então, a fermentação é um processo milenar de transformação em gás carbônico dos açúcares do pão. Aí vamos nos tipos de fermento para as pessoas entenderem o que é a fermentação natural, o que é a fermentação biológica. Aí, o fermento natural é aquilo que o homem usou por milhares de anos. Na realidade, o fermento natural, se nós colocamos ele embaixo do microscópio, nós vamos perceber que existe milhões de componentes lá dentro, fungos e bactérias, que interagem entre si e fazem essa transformação. Por ser uma variedade muito grande de cepas de fungos e bactérias, cada fermento é único, porque ele produz variações entre um lugar e outro, e as características do fermento natural são diferença de sabor, justamente para essa multiplicidade de produto que nós encontramos lá dentro. Quando se deixa de usar o fermento natural e se usa o fermento biológico, chamado Saccharomyces cerevisiae. Depois que o Pasteur conseguiu descobrir o que estava acontecendo dentro da pasteurização, ele percebeu e isolaram única cepa de fermento que se chama Saccharomyces cerevisiae, que é a mesma levedura usada para o processo da cerveja. Então, Saccharomyces cerevisiae, ou fermento biológico, que também alguns dizem que é natural, porque foi selecionado entre os milhões encontrados na natureza, a indústria reproduz. Aí esse é o fermento biológico. Por que o pão, quais são as principais diferenças entre a fermentação de fermento natural, que você pode começar do zero e criar o seu próprio fermento, ou você pode pedir de presente? Geralmente o fermento natural é um produto que tem o hábito de dar de presente. Então, se você tem algum amigo que faz o pão, é comum alguém presentear uma bolinha de fermento para que essa pessoa possa multiplicar e usar esse fermento. Ou senão você pode começar do zero, de como criar o próprio fermento. É um processo que demora de 7, 10 até 15 dias, dependendo do ambiente, dependendo da farinha, dependendo do lugar. E aí você terá um fermento natural, que você começou do zero, ou que você ganhou de alguém que usa esse fermento. Depois que a indústria reproduziu o Saccharomyces cerevisiae, a maioria das pessoas, e sobretudo a maioria das padarias, deixou de usar o fermento natural. Fermento que foi usado por milhares de anos na produção de pão. Porque o fermento Saccharomyces cerevisiae é muito mais fácil de manusear. É mais robusto, é mais rápido, porém ele não produz a mesma qualidade de pão, porque a transformação enzimática que ele faz é muito menor. Então, o pão de fermentação natural e longa é mais saudável e mais digerível, porque a fermentação feita com essa multidão de fungos e bactérias acaba transformando e facilitando o que depois o nosso aparelho digestivo deverá fazer. Outro ponto importante que muitas vezes as pessoas têm pouca clareza: farinha, qualidade da farinha. Então, existe hoje no mercado uma variedade muito grande de farinha, de vários tipos, de várias moagens, até de vários tipos de trigo, porque nós temos vários tipos de trigo, e até com várias especificações. Quando eu era criança, minha mãe usava farinha que comprava no moinho, e ela só encontrava no moinho 2 tipos de farinha. Uma era a farinha branca e a outra era a farinha integral. A farinha integral é uma farinha que é feita a partir do grão inteiro, depois que é retirada a primeira pele do trigo. Moendo tudo, nós teremos vários componentes, entre os quais a farinha branca. Teremos germe de trigo, teremos farelo de trigo, e é uma farinha bastante rica em nutrientes. Embora é uma farinha mais delicada, é uma farinha que tem uma validade mais curta, e é uma farinha
que só vale a pena, na minha opinião, de ser consumida quando nós fazemos a fermentação natural e de longa duração. Por que vale a pena ser consumida somente quando fazemos a fermentação natural de longa duração? Porque na casca do trigo, que compõe a farinha integral, tem os fitatos. Os fitatos são substâncias que tem nas cascas de vários produtos. Existe até na casca do feijão fitato. E como é que a gente elimina na casca do feijão? Deixando de molho 12 até 24 horas, trocando água várias vezes, a gente terá uma grande diminuição desse fitato. Na farinha integral, a gente consegue quebrar os fitatos somente com a fermentação de fermento natural e longa. Se nós consumimos um pão com farinha de trigo integral, mas usando somente o Saccharomyces cerevisiae, nós estaremos sim ingerindo um produto que tem mais substância quando comparado com a farinha branca. Porém, a maioria desses nutrientes que o pão contém, por ser integral, não será absorvida pelo nosso sistema digestivo, porque o fermento biológico, o Saccharomyces cerevisiae, não quebra os fitatos. Então, os fitatos dificultam a absorção dessa substância. Um outro problema da farinha integral é que, infelizmente, às vezes no mercado existem falsas farinhas integrais e falsos pães integrais. Como são feitos os falsos pães integrais e as falsas farinhas integrais? São feitos em cima da farinha, feita a mistura com a farinha branca. Quando a mistura do pão está pronta, se acrescenta somente o farelo do trigo, que é a parte menos nobre de todo o processo. A farinha verdadeiramente integral, além do farelo, tem o germe de trigo, que é a parte oleaginosa, é a parte mais nutritiva do trigo. Então, infelizmente, existe no mercado padarias que faz uma massa de pão branco e quando a massa está montada, entra o pão, entra o farelo e o pão diventa mais pobre. Basicamente, esses são os pontos principais da panificação. Como nós reconhecemos um bom pão, Tati? Reconhecemos um bom pão comparando, reconhecemos um bom pão experimentando vários, reconhecemos um bom pão lendo o rótulo, se ele for industrializado. Não precisa ser um gênio, nem um químico, nem um grande cientista para saber que um pão que tem 4 ingredientes, a princípio, é mais saudável que um pão que tem 18 ingredientes. Então, era isso, exatamente. Eu entrei aqui para te fazer essa pergunta. Por favor. Sobre o pãozinho da padaria, né? Que é o pãozinho convencional, que, enfim, tá dentro do nosso hábito, né? Uhum. E a diferença dele para esse, né? Que você falou que tem 2, 3 ingredientes. Então, acho que é importante as pessoas saberem, né? Que esse pão tem vários ingredientes. E o pãozinho da padaria não vem com rótulo, né? E geralmente, na sua maioria, ele é feito com muitos ingredientes, né? Para ter a verdadeira... termina a panificação usando para ter uma multiplicação dos pães, né? Exatamente. Literalmente falando, então usa muita coisa, né? O famoso pão francês da padaria, que só existe aqui, porque você não vai na França encontrar o pão francês como esse, e é completamente outro pão, é um pão que, infelizmente, é feito por uma coisa chamada mistura. O que é uma mistura? A mistura é um saco onde, além da farinha, tem um monte de outros ingredientes, menos a água. Então, se mistura a farinha, se mistura o melhorador, com a desculpa que a farinha é de baixa qualidade, se mistura o fermento. Quando você mistura a farinha e fermento com antecedência, você tem que colocar outros produtos para evitar que tenha emboloramento dessa mistura. Você tem que colocar produto que dificulte a absorção de umidade para que não tenha uma fermentação indesejada. Então, todos esses produtos fazem que, infelizmente, a qualidade do nosso pão piore. Uma das coisas mais delicadas no pão feito de forma artesanal é que ele saia idêntico todos os dias.
Porque o pão é muito sensível. Ele é sensível à umidade do dia, ele é sensível à temperatura do dia, ele é sensível à umidade que a farinha está. Quando a gente faz o pão, a gente tem que fazer um cálculo do tempo de fermentação com a temperatura do dia, com a temperatura da água. Então, o pão da padaria, ele sai sempre idêntico. Saindo sempre idêntico, já é uma desconfiança que lá, naquela coisa chamada mistura, tenha muita intervenção do químico, do engenheiro de alimento, para que as interferências externas não façam nenhuma diferença no resultado final. Só que depois, muitas pessoas deixam de comer pão, culpando o glúten, que muitas vezes não é o vilão, muitas vezes o vilão é toda essa química que está ali dentro, porque o glúten é o coitado que, primeiro, não responde, não sabe se defender, e segundo, não sempre é ele o direto culpado, mas as pessoas eliminam o pão, se sentem melhor porque não ingere mais toda aquela química que está dentro do pão, e o glúten que leva a culpa. Claro que existe uma fatia de pessoa realmente com alta sensibilidade ao glúten. Inclusive, eu sei de estudos feitos, sobretudo no Mediterrâneo, na Europa, onde se consome o pão há muito tempo, em quantidade muito grande, parece que esse aumento de problema sobre o glúten é devido não tanto ao glúten em si, mas é devido a uma aceleração de seleção genética dos trigos. O homem, desde que planta, sempre fez seleção natural. O homem selecionava o melhor animal para dar cria, o homem selecionava a melhor hortaliça para pegar semente, o homem selecionava a melhor árvore de fruta para fazer replantar aquela árvore. Então, a seleção melhorativa do homem é uma coisa muito antiga que o homem já compreendeu. O problema é que hoje essas seleções são feitas em laboratório. Então, por ser feita em laboratório, a velocidade que essas seleções são feitas são muito grande. O que o homem fazia no campo em 100 anos, em laboratório se faz em 5 anos, 7 anos, 10 anos. Então, muitas vezes, muitas pessoas têm sensibilidade a esse tipo de trigo, que não é, às vezes, nem geneticamente modificado, mas essa excessiva aceleração de seleção acaba fazendo as pessoas sofrerem mais. Como reconhecer um pão de fermentação natural? Um pão de fermentação natural, geralmente, ele tem um leve sabor final azedo, um azedinho bem gostoso, que é fruto da fermentação natural. Outra coisa, a durabilidade. Geralmente, o pão de fermentação natural, sobretudo se for bem feito e guardado em saquinho na geladeira, ele dura vários dias. Outra característica para reconhecer o pão. Quando nós regeneramos um pão, por exemplo, eu quando faço, às vezes fazia em tamanho maior, hoje não faço todos os dias, às vezes eu compro, quero conhecer pães de outras padarias, e eu vou experimentando, compro pães maiores, e eu vou comendo 1, 2, 3 fatias cada dia, eu deixo na geladeira e reaqueço em fogo forte. Uma característica principal do pão de fermentação natural é que ele captura mais a umidade. Então, na hora de regenerar o pão de fermentação natural regenerado, reaquecido em fogo forte, ele se apresenta muito melhor, muito mais úmido por dentro e crocante por fora, de maneira que essa é uma das características para nós poder reconhecer o pão de fermentação natural. Que mais? O processo de panificação. O pão, ele exige processo bem preciso. Hoje você tem uma enormidade de vídeo na internet que você pode pesquisar, embora existe uma grande quantidade de vídeo que quer acelerar o processo. Para fazer um bom pão, você precisa planejar. E planejando, você pode fazer o pão em várias etapas e você terá uma grande vantagem para não desgastar e ter um pão de alta qualidade. Então, você pode sovar um pão agora, fazer uma primeira fermentação, meia hora, 40 minutos, 1 hora, guardar esse pão numa embalagem adequada, colocar na geladeira,
O frio vai desacelerar a fermentação. Amanhã, quando eu tenho tempo para fazer o pão, eu vou tirar para fora esse pão, vou fazer meia hora, 40 minutos, chegar ele na temperatura, vou modelar ele, colocar na minha assadeira, esperar que ele cresça, pode demorar meia hora, uma hora e meia, dependendo da temperatura do dia e da quantidade de fermento que eu coloquei, e eu vou assar esse pão muito deliciosamente. Então, precisa programação, precisa técnica e precisa conhecimento. E precisa insistir. Dificilmente um pão sai perfeito na primeira, mas insistindo você vai conseguir fazer. E qualquer dúvida eu estarei à disposição para esclarecer. Muito bem, obrigada. Isso traz uma mensagem muito incrível para a gente nesse momento, que a gente vive numa sociedade tão ágil, da pressa, né, fluida, né, líquida, e a gente precisa reaprender, resgatar esses processos que a gente, né, tem que aprender a esperar, né, a tentar, né, então acho que fazer pão também é um exercício de sair do piloto automático, de presença, de autoconhecimento, com certeza, é um exercício de conexão aí, com certeza. Mas é uma terapia. Terapêutico, sem dúvida, sem dúvida. Eu conheço várias pessoas que durante a pandemia fizeram seu primeiro pão e que estão aí, peguei, já ganhei o levain, enfim, de pessoas próximas que passaram a fazer o primeiro pão, muito legal. E foi um hábito que se espalhou no mundo onde tinha a cultura do pão, muita gente fez pão, até teve uma fase que faltava fermento, até o biológico, nas lojas, porque todo mundo foi comprar ao mesmo tempo, então faltou fermento, e engraçado que eu segui isso aqui como na Itália, porque eu tenho amigos lá, familiares lá, a família que eu nasci, então é exatamente isso que aconteceu. É isso aí, muito bom. Que bom. Sauro, obrigada. O Sauro vai estar aqui com a gente ainda, no final a gente vai ter, né, um espaço para responder perguntas, comentários. Compartilha também, tá, esse momento, tem uma setinha aí no YouTube, espalha aí esse momento tão rico que a gente está vivendo agora, para quem está jantando, que o Além do Prato seja seu acompanhamento, né, e sugiro aí pegar papel, caneta para anotar tudo isso, né, e não perder. E mais para frente a gente vai aprofundar a questão dos fitatos aí que o Sauro falou, né, e também variações, né, junto com a Regina, enriquecimento aí de farinhas também, tudo isso, mais para frente, tá bom?